Uma mulher virou para mim na frente de 30 pessoas na saída da missa e disse em voz alta: "Você devia ter vergonha. Gente como você não merece o carinho que recebeu aqui." Eu tinha 19 anos. Não consegui falar nada. Só ouvi o barulho dos meus próprios passos enquanto saía. Aquela noite, me joguei no chão do quarto e falei em voz alta para um Deus que eu não sabia se ainda estava me ouvindo. Se o Senhor tá aí, eu preciso que o Senhor me explique isso. O que aconteceu nos 2 anos seguintes, eu não teria coragem de inventar. Fica até o final. Meu nome é Ana. Cresci num bairro daqueles onde todo mundo sabe da vida do outro e o julgamento vem antes da conversa. Desde os 7 anos, eu fazia parte daquele grupo. As meninas da Igreja do Sagrado Coração, as famílias que se reuniam todo domingo no mesmo quintal da Dona Teresa. Era a minha tribo. Era tudo que eu tinha fora de casa. Eu não era perfeita, longe disso. Mas eu amava aquelas pessoas com a ingenuidade inteira de uma menina que ainda acredita que a amizade é para sempre. Até que, sem aviso, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Começou com um silêncio que eu não soube nomear de imediato. As mensagens que eu mandava no grupo ficavam sem resposta. As meninas que me encontravam na padaria desviavam o olhar antes de eu chegar perto. Parecia coisa da minha cabeça, até que não parecia mais. Aí veio o primeiro sinal real. A Carla, minha melhor amiga desde os 12 anos, a mesma que me acompanhou no velório do meu avô, que dormiu na minha casa quando os pais dela brigaram, me chamou num canto perto do portão da escola e disse com aquela voz que eu nunca tinha ouvido nela: "Ana, acho melhor você não aparecer no aniversário da Dona Maria esse fim de semana. Tá tendo um climão. As pessoas estão falando." Falando o quê? Ela não soube me dizer. Ou não quis. 3 semanas depois, eu descobri. Alguém tinha espalhado uma história distorcida sobre mim. Dizia que eu tinha traído a confiança de uma pessoa do grupo, revelado um segredo que não era meu para revelar. A história era mentira. Ou melhor, era uma versão tão torta da verdade que virou mentira. E as pessoas acreditaram. Sem me perguntar nada. Sem me dar chance de falar. Num domingo, na saída da missa, a senhora Teresa, que eu chamava de tia desde criança, que me dava bolo nos aniversários e me chamava de filha emprestada, virou para mim na frente de todo mundo e disse em voz alta: "Você devia ter vergonha. Gente como você não merece o carinho que recebeu aqui." 30 pares de olhos me encarando. Alguns com raiva. Alguns com pena. Nenhum com defesa. Eu saí andando. Não corri, andei, porque meu corpo não sabia mais o que fazer. Só parei quando entrei em casa e fechei a porta. Aí me joguei no chão e chorei como nunca tinha chorado na vida. Aquelas semanas foram as mais escuras da minha vida. Não 6 dias, não 10. 18 dias, mais ou menos, de cama, de silêncio, de vergonha. Eu parei de sair. Parei de comer direito. Ficava deitada por horas olhando pro teto, repetindo na cabeça cada cena, tentando encontrar o momento exato em que eu tinha errado, e não encontrava. A solidão tem um peso físico. Você sente ela nos ombros, no peito, na garganta, quando você fica com vontade de falar com alguém e não tem ninguém para ligar. Eu me lembro de uma noite específica. Eram quase meia-noite. Abri o celular e fui nos perfis de cada uma daquelas amigas. Vi as fotos delas juntas, rindo, numa festa num quintal que eu conhecia de cor. A legenda dizia: "Com quem a gente ama." Eu fechei o celular, olhei pro teto, e falei em voz alta, sozinha no quarto escuro, sem ninguém ouvindo: "Deus, se o Senhor tá aí, eu preciso que o Senhor me explique isso, porque eu não aguento mais." Não teve resposta naquela hora. Só o silêncio. E eu. Era uma quinta-feira de madrugada, umas 2 da manhã. Eu não conseguia dormir de novo. Não era cansaço. Era aquele tipo de insônia que é angústia, o pensamento que não para, a cena que não sai da cabeça. Fiquei olhando pro teto até que senti uma coisa estranha. Não uma voz. Não uma visão. Só uma vontade idiota de pegar a Bíblia que ficava esquecida na minha estante há meses, com uma folha de caderno raída no lugar de marcador. Abri em qualquer página. Salmo 27, versículo 10. Meu pai e minha mãe podem me abandonar, mas o Senhor me acolherá.
Eu li 3 vezes seguidas. Na quarta, eu parei. Porque aquele versículo não prometia que ia ficar tudo bem. Não falava de vitória, de restauração, de justiça. Ele só dizia uma coisa: eu não fui embora. E sei lá por quê, aquilo foi suficiente para eu respirar de um jeito diferente naquela noite. Não foi milagre instantâneo. Deixa eu ser honesta com você, no dia seguinte eu ainda estava destruída. Na semana seguinte também. Mas alguma coisa tinha mudado. Não há circunstâncias. Eu comecei a acordar cedo todo dia. A orar, não com palavras bonitas, não com cerimônia. Com raiva às vezes. Com perguntas que não tinham resposta. Uma vez falei em voz alta: tá bom, mas o Senhor precisava deixar chegar a esse ponto? Sem elegância nenhuma. E mesmo assim, no dia seguinte, eu voltava. Aí veio o telefonema. Minha prima Renata, que morava em Ribeirão, que eu não via há 2 anos, ligou num sábado de manhã sem motivo nenhum. Ela disse: Ana, hoje você entrou na minha cabeça do nada. Senti que precisava ligar. Tá tudo bem com você? Ela não sabia de nada. Falei que estava passando por um momento difícil, sem entrar em detalhe. E no meio da conversa, ela mencionou quase de passagem: havia uma vaga num curso técnico gratuito na cidade dela, gestão administrativa, com bolsa de alimentação inclusa. A instituição precisava preencher as últimas vagas até sexta. Eram 4 dias. Eu não tinha clareza. Não tinha certeza. Eu tinha uma mochila, R$ 120 guardados, e a sensação de que ficar não era mais uma opção. Fui. Nas primeiras semanas em Ribeirão, eu me sentia como alguém que saiu de um quarto escuro e ainda está piscando com a luz. Tudo era estranho. A cidade diferente. As pessoas que eu não conhecia. O curso que eu não tinha certeza que conseguiria acompanhar. Mas uma coisa era diferente: ninguém me conhecia. Ninguém sabia das fofocas, da história distorcida, do julgamento na saída da missa. Eu era só a Ana, e podia ser qualquer Ana que eu escolhesse ser. No 3º mês do curso, aconteceu algo pequeno que eu nunca esqueci. A professora passou um trabalho em dupla. A menina do meu lado, a Débora, que depois virou minha primeira amiga de verdade naquela cidade, virou para mim e perguntou: você quer ser minha dupla? Você sempre parece que sabe o que está fazendo. Eu não tinha resposta para isso. Tinha passado meses inteiros achando que eu era o problema. E ali estava uma estranha me dizendo que eu parecia competente. Fui pro banheiro, me olhei no espelho e pensei: quem disse que eu era quem elas disseram que eu era? Terminei o curso com a melhor nota da turma. No mês seguinte, comecei a trabalhar como auxiliar administrativa numa empresa pequena. Primeiro salário, R$ 1.200. Paguei o aluguel, comprei comida, mandei uma transferência para minha mãe. Liguei para ela naquela noite. Ela perguntou: filha, você tá bem? E eu disse, pela primeira vez em muito tempo, com verdade: tô, mãe. Tô muito bem. Deus não me livrou daquela situação de uma hora para outra. Ele foi me construindo por dentro enquanto eu ainda estava no meio dela. A humilhação que deveria me destruir foi o que me empurrou pro lugar onde eu precisava estar. 2 anos depois, voltei ao bairro para visitar minha mãe. Encontrei a Dona Teresa na padaria da esquina. Ela me viu antes de eu chegar perto. Deu para notar a hesitação no rosto dela. Aquele segundo em que a gente avalia se vai avançar ou desviar. Ela veio na minha direção. Ana, eu soube o que aconteceu. Que a história era mentira. Eu devia ter te ouvido antes de acreditar. Ela não usou a palavra perdão. Mas era isso que estava ali. Sabe o que eu senti? Vou ser honesta, não foi paz instantânea. Eu a abracei ali mesmo, na frente da geladeira de laticínios, e fui embora. Sentei no carro, coloquei o cinto, e chorei. Porque faz isso, quando alguém finalmente reconhece o que fez, bate tudo de volta de uma vez. Mas eu a abracei. E foi real. Porque o perdão que eu dei não foi para ela. Foi para mim. Para não carregar aquilo para onde eu estava indo. Se você está passando por uma exclusão hoje, da família, dos amigos, da comunidade, do trabalho, eu preciso te dizer uma coisa. O rejeito de um ambiente pode ser o escolhido de outro.
A opinião de quem te julgou sem te ouvir não define quem você é, define o limite do mundo deles. E se você já gritou para Deus no escuro achando que ele não estava ouvindo, ele estava. Ele não foi embora. Ele só estava te construindo por dentro enquanto você ainda estava no meio da dor. A história de Ana é real. Pode ser a sua também. Se esse vídeo tocou em alguma parte de você que você não costuma mostrar para ninguém, deixa um comentário aqui embaixo. Só escreve o que você está carregando. Você não precisa contar tudo. Só escreve. Estou passando por isso também. Eu leio tudo. Se quiser mais histórias como essa, toda semana tem uma nova aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho, não por mim, mas para você não perder o episódio que pode chegar na hora certa. Um abraço. Até a próxima história.